Mas pra gente seguir, eu tô aqui com um grande amigo. A gente nem fez as contas de quanto tempo, né, Léo? A gente já se conhece no mercado. Mas uma honra te receber. Principalmente pra gente conversar sobre o que pra mim é muito gratificante, que é ver quando aquela nossa galera, né? Muito Abrad, muito agência ali, que eu falo assim, muito dando dinheiro para os outros, aprendeu a aplicar o marketing para os seus próprios negócios, né? Então, muito obrigado por você estar aceitado o nosso convite aqui. Tá? Valeu, cara. E eu queria que você começasse falando assim, de onde veio o Léo, o Léo publicitário, o Léo construtor, né? O Léo filho de um funcionário público que entendeu a construção como parte de uma acréscimo, complemento, vamos falar assim, explosão, às vezes, em alguns casos, da renda, né? Fala isso pra gente aí, deixa eu te ouvir um pouco. Bom, beleza, valeu, Valongo. Realmente, muito tempo, né? Muito tempo aí de amizade. Prazer estar aqui, participando. Basicamente, a gente já se conhece há mais ou menos 10 anos. Isso aí, com certeza, 10 anos, que é o período de publicidade. Mas eu sou um cara que comecei aí com tecnologia. Sempre gostei de tecnologia. Então, acho que de muita coisa que a gente vai falar aqui é sobre construção, mercado imobiliário, mas tudo tecnologia envolvido. Sempre gostei de novidade, sempre trabalhei muito com isso. Então, sei lá, desde os 14 anos, 13 anos, formatando computador ali, pequeno, mas eu já gostava muito da tecnologia. Me formei em publicidade e tive uma trajetória bem padrão ali de faculdade. Não sou aqueles caras também arredios, tipo, chutei a faculdade, briguei com o professor e não me formei. Não, fiz a escolinha tradicional, fiz faculdade, fiz pós-graduação, né? Tive uma trajetória boa, inclusive de docência, como professor e um monte de outras coisas. Mas a publicidade foi o que me puxou primeiro. Eu fui muito feliz por ter feito esse curso, inclusive recomendo, porque eu acho que é um pontapé legal para muita gente. Comunicação social é sim importante para quase todos os negócios. E lá em 2006, 2007, foi onde juntou tecnologia com comunicação, que é onde surgiu o marketing digital. Você formou que ano? Eu formei em 2010. 9, 10 basicamente. Eu parei um período para estudar mais, fazer uns cursos e depois voltei e terminei. Então teria sido em 2009. Mas finalizei em 2010. E depois fiz pós-graduação, né? Sempre gostei muito de estudar. E aí vem aquela questão, tá, mas e o mercado imobiliário? Como é que foi essa história, né? Porque, eu segui numa linha de publicidade por muito tempo. Fui diretor de agência, fui presidente da Abrad, da associação que a gente construiu praticamente aqui em Goiás, né? E fomos para fora e a gente ganhou expressividade. Então a publicidade sempre teve junto, a tecnologia, a publicidade e o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário veio desde a época de agência. Quando eu comecei em agência de publicidade, eu já tinha que atender as construtoras. Então, assim, mais de 10 anos atendendo construtoras. Construtora grande, construtora pequena, lançamento, uma série de coisas. Contato com o corretor, contato com o dono das construtoras. Então, eu comecei o contato com o mercado imobiliário há muito tempo já, né? E paralelamente, que aí depois provavelmente vai ser um tema bom desse podcast hoje, que é a construção. Nesse meio do caminho, eu olhava para o mercado, porque eu atendia as construtoras, eu atendia o mercado que vende, eu atendia o mercado que compra. Eu olhava e falava, cara, será que eu não posso começar? Muito tímido, né? Porque no mercado imobiliário, naquela época, não se falava muito sobre financiamento de construção. Então, eu tinha que começar com capital próprio. Então, eu juntei um dinheiro para comprar o primeiro lote. Aí eu fui lá e fiz 2 casas populares. E aí foi uma trajetória, né, que foi se desenrolando para chegar até onde eu tô aqui hoje. Mas de lá para cá, muita coisa mudou também no mercado, sabe? Inclusive o conhecimento, que naquela época era muito escasso, muito mesmo. Eu vou contar algumas presepadas que eu passei no decorrer do caminho, mas com certeza eu tive. Você falando aí, hoje assim a gente olha para trás, e eu acredito na época já tinha um pouco dessa visão, né? O quanto que a galera ali que frequentava muito a Abrad, a gente se encontrava em eventos, como cada um tinha... Os caras tinham assim, as suas pegadas, né? Tinha. Tipo, tinha um que era sempre da TI,
tinha um que sempre gostou muito de e-commerce, né? Exato. Aí você para mim, sempre te associei à construção civil. É. Sempre vi o Léo, cara, o Léo marketing de construção civil. Tanto que quando eu peguei uma conta em Rio Verde, que era uma loja de material de construção, eu falei, cara, se esse cliente fizer mais 2 perguntas, eu vou ter que ligar pro Léo aqui, porque eu não vou dar conta. Cara, rola afinidade, não tem jeito assim. Tem quem sai mesmo do ambiente da publicidade. Eu brinco, inclusive, que a publicidade ela é uma carreira de transição. Ou seja, você faz e daquilo é uma porta de entrada para outra coisa. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que é dono de centro automotivo. Ou seja, montou uma borracharia. Não, o cara montou uma estrutura legal. Mas ele é publicitário e fez essa migração. Eu fiz essa migração para o mercado imobiliário. Você deixou de ser publicitário? Não. Eu dou consultoria ainda para incorporadoras. Os caras me ligam. Essa semana eu tô fazendo uma proposta para uma incorporadora de João Pessoa, que entrou em contato comigo. Por que é uma consultoria? Você tem um cliente em São Paulo, não é? Tem um cliente em São Paulo também, litoral de São Paulo. Atendo, né? Empresas goianas também, obviamente, faço muito. E adoro fazer isso. Por quê? Você precisa continuar no ambiente. A ambiência faz você crescer. Então, você vai fazer construir casa? Beleza, mas aí você vai ficar só dentro de uma casa, construindo ali, e não vai trocar ideia com mais ninguém? Eu sempre fui contra isso. Sempre fui contra pessoas que se desligam do mercado. O cara muda de área e se desconecta. E isso é errado. Você tem que manter essa constância, essa ambiência dentro do negócio. Por isso que eu sempre participei de associação, de evento. Isso é importantíssimo. E, de fato, tem muito colega nosso que ainda continua, né, no ambiente de agência, mas sempre você tem que migrar, cara. Não tem jeito, você tem que... Ou vai tocar uma startup, ou vai construir casa, ou vai montar uma escola, alguma outra coisa tem que fazer. Você falou no começo dessa relação da tecnologia com praticamente tudo, né? E a pandemia veio para terminar de estilhaçar aonde a tecnologia não tinha encostado, né? A Covid fez a tecnologia encostar. E a gente sabe que a gente acompanhou muito ali Facebook, o Orkut cair, o Facebook. A gente viu o Facebook nascer, a gente viu o Twitter nascer, Hotmart, Monetize. E aí, fórmula de lançamento, né? Esses métodos aí e ambientes para os publicitários colocar em prática lançamento de produto, infoproduto, se lançar como pessoa, né? Como que você viu e tudo isso que eu estou citando aqui enraizando ou tocando a construção civil? A pandemia, na verdade, ela fez uma coisa com a construção civil que foi, assim, vai parecer até estranho falar isso, mas com a construção civil, isso foi maravilhoso na pandemia. Por quê? Principalmente no Brasil, o brasileiro tem uma cultura de não valorizar o imóvel. Não valorizar no sentido da moradia mesmo. O próprio imóvel, né? O próprio imóvel. Ou seja, a pessoa, ela tá morando, mas ela não está reparando. Na pandemia, ela fez o contrário. Ela passou a reparar, porque ela ficava 24 horas dentro de casa. Então, isso fez com que o brasileiro passasse a valorizar o imóvel. Pô, não, peraí, eu tô há 10 anos nesse apartamento, mas esse apartamento é horrível. Porque eu tenho que ficar nele agora. Às vezes o cara saía e usava lá como hotel. Ele dormia e tomava banho. Saía cedo e tá tudo bem. Aí ele passou a morar dentro da casa, de fato. E aí ele começou a ver o imóvel de uma forma diferente, né? Tanto que carro teve um olhar diferente durante esse período, né? Muita gente partiu até para os outros segmentos de assinatura de carro, Uber e etc. E a casa ganhou cenário. Por isso que casa subiu tanto, né? Em valor, em tema, né? Pauta. Tem se falado muito realmente sobre isso. Decoração, gastronomia em casa, né? Fazer mais comida em casa, aquela coisa de receber os amigos. Então, isso deu um clique nas pessoas, de fato. E a tecnologia veio mais ou menos no mesmo sentido. Se a pessoa passa mais tempo em casa, ela passa inclusive mais tempo conectada. Porque se ela fica 1, 2 horas a menos no trânsito, significa que ela vai ficar mais tempo no celular, mais tempo no computador, consumindo mais coisas, consumindo mais conteúdo. E aí, acho que isso é natural do amadurecimento da internet. Se a pessoa passa mais tempo, ela passa também a consumir coisas melhores, eu diria. Porque, você aí com 10, 15, 20 anos na internet, você não vai ficar consumindo só porcaria. Você quer conteúdo, você quer evoluir, né, profissionalmente, você quer evoluir na sua família. Então, você começa a consumir mais produtos de qualidade, online, digital. Acho que um pouco é isso também.
E você vê que nessa o casamento de construção civil com publicidade, com digital, que ele trouxe assim de mais positivo? O que a gente pode esperar ver para o futuro aí de, né, o que as pessoas comuns que estão nos assistindo vão encontrar daqui para frente? Cara, vai encontrar muita coisa. Porque assim, o Brasil ele importa muita coisa de fora. O que acontece hoje fora do país com relação à moradia? Primeiro, maior tecnologia, ou seja, as casas ficarão, de fato, mais conectadas, mais tecnológicas. Não é aquela coisa futurista que o pessoal coloca assim, vou clicar aqui na minha mesa e agora vai sair um holograma. Não é sobre isso. Mas a questão da conectividade mesmo, uma usabilidade melhor, de chegar em casa, às vezes uma luz que acende, uma fechadura eletrônica que é diferente, enfim, coisas que ajudam na praticidade. É porque tem hora que a gente assiste uns vídeos futuristas demais e fala, meu Deus do céu, meu cachorro agora é um robô e... Não necessariamente é tudo isso. Qual é o nome daquele desenho lá dos... O Jetsons. O Jetsons, né? Ainda tá longe, né? Assim, calma, beleza, o robozinho aspirador, acabei de comprar um, inclusive, comprei um robozinho. Com a marca, isso foi bom. Tô de olho. Mas, quer dizer, eu acho que a tecnologia ela vai chegando aos poucos na casa, né? Quando você compra um carro, por exemplo, o carro vem embarcado com a tecnologia, você passa só a usar. Na casa não, na casa você vai acoplando. Aí eu coloco uma lâmpada aqui, lógico, quando você faz uma casa do zero, você consegue meio que embutir mais coisa. Mas quando você faz uma casa e vai colocando tecnologia, você consegue entender. Coisa básica, cara. Por exemplo, toda casa que eu tenho, a casa que eu moro hoje, eu pus lá uma torrezinha de tomada na bancada ilha, na que fica o cooktop. Cara, se você vê que coisa simples, é uma tomada de 150, uma tomadinha de R$150. Cara, você vê, salva. Quando eu vou numa casa hoje, eu vejo isso como um diferencial. É daquelas que aperta e levanta? Você aperta e levanta, que escritório já usa muito, mas e na casa? Poucas casas têm. Você vê, é uma coisa que tá pegando agora. Algumas casas já estão colocando. Tomadinha com USB-C, enfim, indução. Quer dizer, as coisas vão acontecendo no ambiente da casa. E tá acontecendo com a velocidade mais alta agora. Legal. E quando é que você viu que dava pra ganhar dinheiro nesse segmento? Assim, quando você viu que existia uma movimentação financeira, uma movimentação assim, das pessoas olharem e verem, putz, casa não é só para eu construir para morar, casa é um negócio. Sim. Cara, eu vou falar uma teoria bem pessoal que eu acho que é legal para as pessoas saberem, que é o seguinte: em qualquer negócio, em qualquer mercado, seja medicina, seja agronegócio, seja mercado de construção civil, eu sempre faço uma reflexão que é a seguinte: quem é que está ganhando dinheiro com esse negócio? Onde é que está quem é o cargo, quem é o dono, quem é o que nessa história que ganha mais dinheiro? Por exemplo, se você pega o agronegócio, quem é que está mais... quem é que está melhor? Quem está enriquecendo? Quem está tendo mais prosperidade dentro do agro? Aí você vai olhar e falar, dentro do agro é o agrônomo. Pode ser o dono da fazenda? Não, pode ser o cara que está fazendo o arrendamento, pode ser o produtor. Quer dizer, tem tantas pessoas dentro de um mercado, e eu acho que é uma reflexão que é importante fazer. Por quê? Por mais que ela seja distante, às vezes você olha e fala, não, quem mais ganha no agro é o dono da fazenda que está arrendando. Um exemplo, tá? Eu não sou o maior especialista no agro, mas é um exemplo. É o cara que faz a venda da fazenda. Às vezes é o corretor de fazendas que está ganhando mais dinheiro que todo mundo. Só que eu sempre observo, cara, qual é a curva para chegar até lá? Se esse cara é o que está mais ganhando, como faz para chegar até lá? E no caso do mercado imobiliário, eu fiz também essa reflexão. Tem tanta gente no mercado, imobiliário, mas quais são as figuras? E eu percebi que tem várias. Você tem o engenheiro, você tem o arquiteto, você tem o corretor, você tem o dono da imobiliária, você tem o coordenador comercial, o marketing, o dono da incorporadora. Quer dizer, quem é a figura que aparece nessa hora? E eu percebi que de tudo, de empreiteiro a pedreiro, quem é que mais tem prosperidade? É o incorporador. Aí você fala, beleza, a gente até pode falar melhor sobre essa figura do incorporador, mas o incorporador é o cara que é o cérebro do negócio. Acaba que ele é que vai ditar. Sem o incorporador, sem o cérebro na construção civil,
não existe o maestro, basicamente, no processo. Porque é ele que vai viabilizar um negócio, é ele que vai escolher um terreno, é ele que vai fazer um estudo de mercado para saber o que vai ser construído. O porte, em quanto tempo. Quer dizer, eu não vou começar a falar a palavra tão complexa aqui, mas quer dizer, em quanto tempo vai ser vendido? Isso é uma coisa que o incorporador precisa saber, ele precisa estudar antes. Ou seja, se você não tiver o estudo de viabilidade, ou se você não tiver o cara que vai puxar o dinheiro para aquela obra, não existe arquiteto, não existe pedreiro, não existe empreiteiro, não existe ninguém. Então, a figura do incorporador para mim, é o topo da cadeia dentro do mercado imobiliário e é lá que eu quero me concentrar. Então, quando eu comecei as minhas casinhas populares, eu sabia que era lá que eu queria chegar, né? Numa figura próxima a isso, ou de um jeito diferente, mas entendendo que o incorporador, ou seja, o cérebro do mercado imobiliário, é que vai demandar essas coisas. Entendi. E dá para qualquer pessoa ser uma incorporadora? Dá para eu ser um incorporador? Sim, qualquer pessoa pode ser incorporador, com um detalhe: tem que estudar, você tem que ter conhecimento. Um incorporador não é uma formação, né? Não é um lato sensu, não é um bacharelado. Você está naquela posição de incorporador, ou seja, você é dono de uma incorporadora, ou você faz casas e tem a sua figura. Por exemplo, se eu for olhar no mercado tradicional, eu hoje construindo casas para venda, eu nem sou no mercado tradicional a figura do incorporador. Mas se eu for observar quem é que está comandando a construção daquela casa, sim, sou eu. Então, sim, eu estou como incorporador. Se eu fosse o cara que cuidasse da construção, eu seria o construtor. É que a gente fala construtor no modo mais do dia a dia. Você é construtor de casa? Sim, sou construtor de casa. Mas a partir do momento que eu viro e passo isso para uma empresa, eu seria a figura do incorporador. Você terceiriza, que não tem que ficar ali cuidando se precisou de 5 ou 10 sacos de cimento hoje, você deixa de ser o construtor para ser o incorporador. Exato. É porque assim, o que é o grande ponto do incorporador? O tempo e as atribuições. Quer dizer, a responsabilidade do incorporador, ela é maior para um monte de outras coisas, mas não pode ser, por exemplo, no material que faltou hoje, ou no funcionário que não apareceu na obra. Então ele tem que cuidar principalmente da parte lá atrás, viabilidade, ou seja, o que eu vou construir, qual que é o preço disso, quanto é que vai custar esse negócio. Depois, quem é que vai construir, de acordo com o projeto que eu já defini, de acordo com o terreno lá atrás que eu escolhi, qual que é o lote, qual que é o terreno, o que eu vou fazer, de onde vai sair esse dinheiro, e aí fazer o acompanhamento disso, e lá na frente, em quanto tempo vai ser vendido, por qual preço vai ser vendido, e como é que eu vou aceitar qual proposta nisso aqui? Vamos falar de dinheiro, que eu acho que é um negócio que pega. Sempre que a gente fala assim, trocar de carro, é caro, né? Pô, tem que desembolsar, o que eu vou fazer para trocar? Sair do aluguel, trocar de casa, morar numa casa melhor, ou construir para vender, como é o... Tô entendendo que é o foco, né, desse papo. Mas eu queria entender assim, e aí, como é que gira a grana? Como é que faz para a grana chegar nesse negócio, sabendo que brasileiro não é tão, né? Não gosta, assim, tem não um pé atrás não, tem os 2 pés atrás de fazer dívidas grandes a longo prazo. Exato. Na verdade, assim, o brasileiro tem muitas questões com relação a dinheiro e financiamento, né? Primeiro, a gente tem a cultura, principalmente dos nossos pais aí, pessoas que têm opiniões completamente diferentes com relação a financiamento, né? Aquela frase antiga de compre à vista. Tudo que você for comprar, compre à vista. Evite cartão de crédito, evite financiamento. Quer dizer, isso é uma cultura, de certa forma, até errada. Porque se a gente for olhar para outros países, essa cultura, na verdade, é o que faz as pessoas se moverem, se mexerem e por aí vai. Então, a primeira coisa, cultural. A segunda coisa é que, de fato, a gente não tem as menores taxas de juro no mercado brasileiro. Então, se você olha para outros países, sim, às vezes é a metade da taxa de juros que a gente paga aqui, ou 1/3 da taxa de juros. Então, de fato, aqui, a gente tem que ir com um pouco mais de cautela, sim. Só que, como que eu falo aqui, no sentido de o dinheiro sendo parte da sua estratégia, o financiamento fazendo parte do que você está fazendo também, principalmente no mercado imobiliário. Primeiro que, praticamente, sem financiamento, você não tem como nem entrar no mercado imobiliário, é muito difícil. Eu, por exemplo, consegui, beleza, fui lá, comprei um lote,
popular, fiz uma casa popular, ou seja, mas eu fui aos poucos, né? Eu fui, assim... Orgânico e naquela dificuldade toda no começo. Beleza, mas para a maioria das pessoas não vai nem funcionar. Por quê? Porque até aquela ideia de que você... Não, é melhor você juntar para depois comprar o imóvel. Aí quando você vai comprar o imóvel, tá mais caro do que o dinheiro que você juntou. Você nunca tem o dinheiro. Então, assim, a inflação do imóvel comeu o dinheiro que você ficou juntando, inclusive, né? Normalmente é assim. Então, o melhor momento de fazer negócio... Isso é uma frase que eu tô falando para agora. Mas o melhor momento de você fazer negócio em imóveis é hoje. Hoje é o melhor momento para você fazer. Porque, de fato, a curva do Brasil, ela tá acentuada ainda no quesito de imóveis. Quantas e quantas histórias, acho que todo mundo que tá ouvindo o podcast ouve a história de meu pai comprou um lote não sei quando e hoje vale tanto. Minha casa do meu pai que foi tanto, vale tanto. Um exemplo, meu pai comprou um lote, por exemplo, de 88 mil e 10 anos depois vale 600 mil. Essa é uma história real. E muita gente que vai ouvir tem histórias muito parecidas, né? E às vezes uma aplicação financeira não daria essa base, né, de risco, porque assim, tem a questão do risco envolvido também, que é muito complexo no caso de investimento financeiro, né, conhecimento, curva de aprendizagem e tudo mais. Nada contra o mercado financeiro, inclusive. Nada contra. Inclusive, financiamento faz parte da operação financeira. Se eu te perguntar, como é que, hoje, onde é que está as possibilidades para alguém que quer construir, quer usar um recurso que não é próprio, como é que chega nesse dinheiro? Como que você pode fazer? Principalmente nessa questão de construção de casa, pessoa física. Acho que esse que é o grande lance, né? De alguns anos para cá, principalmente a Caixa nesse caso, eu vou falar também sobre outras possibilidades, mas principalmente a Caixa trouxe isso para a pessoa física. Porque antes, só a pessoa jurídica, ou seja, os grandes empreendimentos, tinham acesso a um crédito de construção. Agora não. Agora você consegue, no momento atual, até R$1,5 milhão, mas... até mês passado aí estava acima de até 3 milhões você podia pegar e vai voltar isso aí provavelmente no começo do ano que vem. O que você consegue fazer? Você consegue trabalhar com o recurso do banco, você vai construindo e o banco vai liberando através de etapas. Ou seja, construir um pouquinho, primeiro posso pegar até um recurso de adiantamento, construir. Aí o banco vai lá, faz a vistoria, libera mais um pouco. Vistoriou, libera mais um pouco. Muita gente pergunta assim, mas qual que é a garantia do banco? A garantia do banco é exatamente isso. O que ela tá vendo, você não... ela não libera mais do que o que ela já fez, na verdade. Então, o dinheiro cai na sua conta física. Se você fizer merda com esse dinheiro, ela não vai liberar mais. E o seu CPF que o seu financiamento tá comendo lá, por exemplo. Mas, hoje, essa possibilidade... ainda não é todo mundo que sabe dessa possibilidade, né? É uma modalidade que chama aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio. Ou seja, se você não tem nada, você pode comprar o seu terreno e construir com o dinheiro do banco. Se você já tem o terreno seu quitado, você pode construir no seu próprio terreno. As duas modalidades funcionam muito bem. Né? Vai depender do jeito que você se encontra. Porque muita gente tem lote parado também. Uhum. Muita gente tem lote parado. Né? E é por etapas. Com um detalhe. Você não paga parcela enquanto a sua casa não fica pronta. Eu ia perguntar isso. Por quê? O que você paga, na verdade? Você paga. Mas o que você paga? Você paga juro de obra. Ou seja, vamos supor que o Rafael começou aqui a construir e usou 100 mil. Durante os 100 mil que você pegou, você vai pagar o juro em cima dos 100 mil. Você não está pagando amortização, você não está pagando a composição inteira da parcela. Você só paga o juro da obra. Então, se você for pensar isso como operação financeira, é maravilhoso. Você só está pagando em cima do que você pegou. Não é do capital todo, ou não é da amortização, quer dizer, estou pagando juro. Entendi. E aí, beleza, aí você falou, só começa a pagar mesmo depois que a casa fica pronta. E aí, isso, se eu tô fazendo isso para morar, eu troco o que seria o aluguel pelas parcelas. Essa Exato. É a conta que a pessoa tem que fazer. Exato. Com um detalhe, né? A casa custou mais barato do que se ela fosse comprar. Então, no momento que ela constrói com financiamento para morar, ela já está economizando 20, 30, 40% a menos. Ou seja, estou ganhando
entre aspas, que eu não tô consumindo aquele... Tô consumindo o produto, mas não tô com dinheiro no bolso, né? Do que eu economizei. Mas você já economizou na construção. Então você fez uma casa melhor do que o que você faria se fosse comprando de alguém. Porque o lucro é seu, né? Esse é até um bordão que eu uso. O lucro é seu. Quando você faz para você morar, o lucro é seu. Você pegou ele e pôs no bolso. E quando você faz para vender, o lucro também é seu. Porque você tá vendendo e tá colocando esse lucro no bolso. E o bacana disso é você girar isso, fazer dinheiro. Porque para começar essa roda girar, para quem tá assistindo, ouvindo a gente, gostei. É possível, então, eu só preciso ter um CPF, né? Regularzinho aqui, mas o que eu preciso financeiramente ter para a roda começar a girar? Eu preciso ter 10 mil, 50 mil, 100 mil disponível, né? Ó, tem muita gente que fala, e eu chamo até de charlatão quem faz uma coisa dessa, que é assim, promessa de, construa com R$0. Pô, você vai começar uma construção, quer dizer, é um negócio grande, é um empreendimento. Uma casa é um empreendimento, é um negócio ali. Às vezes você vai aportar 300 mil, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões numa casa, e aí alguém faz a promessa, não, comece com R$0. Pô, aí acho que chega a ser até um pouco de negligência, assim, de quem tá falando, uma irresponsabilidade. Mas é sim possível começar com pouco. Quanto é pouco, Leonardo? Pouco é 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Vai depender do tamanho também da casa. Você fala, mas por que, Leonardo? Esse dinheiro é para quê? É porque é o seguinte, para você começar um financiamento, tem algumas coisas que precisam acontecer. Por exemplo, você precisa ter um projeto. Você tem que pagar um arquiteto, né, para fazer um projeto. Ou às vezes você quer fazer um estudo prévio daquele terreno, saber se aquele terreno tem um solo legal, se dá para construir. Então, quer dizer, são estudos que são importantes nesse começo. Então, tem como fazer com R$0? Não tem. Outra coisa, quando você vai construir, quando você vai adquirir um terreno e você precisa garantir que aquele terreno fique com você, você precisa de um prazo. E o dono do terreno precisa de algum sinal. Ele vai pedir algum dinheiro para você, sabe? Pô, amarrar o negócio. Você tá vindo aqui, você quer comprar meu lote. Mas e aí, qual que é a garantia que eu tenho? Às vezes você vai precisar de 2 meses até o dinheiro cair na minha conta. 2, 3 meses. Você me paga um sinal de 30 mil nesse lote meu aqui para eu me sentir mais... Ou seja, faz parte da negociação. Então como é que você começa um negócio com R$0? E se no meio do caminho você precisar comprar um prego a mais? Aí você não tem? Então assim... É muito arriscado essa coisa de, começa com 0. Começa com pouco, mas não começa com 0. Acho que esse é o meu principal ponto aqui, né? Como se diz, tô torando a agulha. Então calma, espera 6 meses, junta mais 20 mil, junta mais 30. E dá para fazer isso com sócio, parceiro, sim? Por exemplo, um lote, eu sei de um lote bacana, o cara tem um lote, mas não tem um recurso para construir, eu posso entrar de sócio, posso chamar um cunhado, um sogro. Essa é a parte bem legal do negócio. Por quê? Porque para compor renda, que eu acho que é uma das coisas que mais pegam, né, para todo mundo. Pô, às vezes eu quero fazer uma construção, mas eu sozinho ganho só 5 mil, mas o meu sogro ganha 20. Aí eu posso fazer sim uma composição de renda. Tá? Então, a composição de renda, ela não tem esse limite de pessoas. Então, você pode colocar 3 amigos, 4 amigos para fazer ali uma composição de renda. Né? Claro que cada um também vai ter o seu peso ali na situação. Né? Mas, as cotas, seriam as cotas. Nesse caso, assim, nem é cota, é composição de renda mesmo, nesse caso. E aí você pode sim tirar o financiamento. Você consegue o financiamento nesse sentido. Aí você falou nesse quesito de cota. Aí sim, dá para você organizar de uma maneira onde cada um tenha cota. Onde seja realmente organizado juridicamente. Você consegue sim, mesmo sendo pessoa física, vocês montarem uma estrutura onde a casa é o seu CNPJ. Ela tem um CNPJ próprio. Legal. Então isso é legal. Né? Enfim, em termos assim, você consegue montar uma SCP, né? Que é uma conta de participação. Cada um vai ter a sua parte ali na cota. Quem entrou com mais, participa com mais. Quem entrou com menos, participa com menos. E essa questão que você falou assim, né? Porque precisa ter as garantias, precisa ter uma receita, porque o banco que vai te liberar o recurso, ele não sabe que no final você vai
vender, quitar o banco ou transferir o financiamento para quem está comprando? E dá para transferir? Essa é uma pergunta, assim, que acho que todo mundo faz, né? Tipo, construir, ficou pronto, eu vou vender. Mas eu quero um lucro em cima disso e quero transferir o financiamento. Não existe transferência de financiamento imobiliário, né? Você quita e abre outro. Isso é chamado de interveniente quitante. Um banco quita o outro. Ou seja, você está com uma construção financiada na Caixa? Beleza, eu quero comprar no Bradesco. O Bradesco quita o seu financiamento. É isso. Então, transfira o financiamento? Não existe transferência de financiamento. Existe um banco quitando o outro. Por quê? Porque aí pode ser o mesmo banco também. Não importa. Ainda assim continua um financiamento quitando o outro. Tá? O que acontece muito é de alguém que vem, e aí não façam isso, pessoal, mas simplesmente entrega a casa e deixa alguém pagando a parcela. Mas isso é a coisa mais errada do mundo, porque aí o nível de risco é absurdo. Na verdade, continua no seu nome e quem comprou tá pagando uma parcela. Então, que não é dele, que não é dele. Ou seja, tudo errado. Não façam isso. E para fazer essa jogada, se gasta alguma coisa? Porque sempre que a gente fala de vender, comprar a casa, aí a gente lembra de cartório, tem toda essa parte que não é tão bonita do negócio. Não é feliz, né? Cara, mas assim, hoje melhorou muito, sabe? Não tem esse terror todo. Primeiro, quando você faz, já é um ponto legal, inclusive até da gente falar. Quando você faz por financiamento, não tem como não ser bonitinho. Não tem como não ser redondo. Por quê? Porque o banco já te exige tudo certinho. O problema, na verdade, de documentações é quando alguém faz com recurso próprio, mas faz em um lote que não tem certidão de matrícula correta. Enfim, a gente sabe que o Brasil é super irregular. Só para você ter ideia, 50% dos imóveis do Brasil são irregulares em alguma esfera. Tem cidades onde boa parte dos imóveis não tem registro de matrícula de lote, ou seja, o loteamento não existe no papel. Caraca. Loucura, né? As pessoas no Brasil, elas acham que uma escritura é a posse do bem. Elas não consideram nenhum registro. Ou seja, a escritura nada mais é do que uma autorização para registro. Né? Ela não garante que você é o dono. Mas no Brasil, escriturou é meu. E não é. A escritura é só o contrato, basicamente, lavrado, se a gente for pensar assim. Ela autoriza você a registrar você naquela matrícula. Então, enfim, hoje é tranquilo essa parte, porque quando você faz financiado, você já faz do jeito certo. Você já faz de uma maneira que tem projeto, tem arquiteto, tem engenheiro que está assinando a responsabilidade técnica. No final, você precisa averbar a casa. Então, aquela casa precisa constar no lote também. Então, enfim, essas partes são bem mais tranquilas quando é financiado. E quem tá assistindo a gente, pensando em se animando em entrar nisso, cara, vou construir para vender, a gente falando aqui, que mais a gente pode falar da parte financeira e dessa parte, vamos falar, documental, né? Porque assim, cartório, tem muita gente que não tem domínio. Porque eu ainda vou te perguntar sobre obra, porque sim. Né, a gente é publicitário, a gente já conversou isso nos bastidores. Cara, eu não sei a diferença de tamanho de 2 pregos, entendeu? Então, tipo assim, como é que eu vou entrar nessa? Mas antes da gente entrar em falar na condução da obra, escolher lotes, etc., pra gente concluir essa parte financeiro e documento, assim, que mais você tem para dizer pra galera? A primeira coisa que eu tenho para dizer é, dentro do processo de construção, quando você faz nesse método que eu sempre falo, que é o método Casa do Zero, né, que vai ensinar a pessoa o beabá, essas etapas, a primeira coisa é, você não tá sozinho. Esse é o ponto. O problema é que tem muita gente que quer fazer as coisas sozinho. Eu fui esse cara lá atrás, que tentei fazer sozinho, que peguei isso não é nenhuma função, né? Mas existe no mercado o famoso despachante. O despachante é o cara que cuida da burocracia. Eu me lasquei no começo, porque eu não tinha noção. Então tudo que ele falava eu acreditava. É isso, é aquilo. Eu não tinha noção nenhuma. Então quer dizer, patinei muito em cima disso. Hoje você tem profissionais melhores e tem conhecimento. Porque no método Casa do Zero, por exemplo, eu explico o que são essas coisas. Então quando alguém falar, você não vai ficar parecendo um bobo lá, sem saber nem o que é, do que se trata. Então, a primeira coisa hoje existem profissionais que vão participar dentro do processo. Você precisa conduzir algumas coisas. Você precisa escolher pessoas certas dentro do processo.
mas você não é a pessoa que tem que ficar saindo atrás de todo mundo, de cartório, disso, daquilo. Pra você ter ideia, hoje tem construtora que faz todo esse processo. Se brincar, você faz até uma procuração e eles agem por você. Ou seja, muda muito o processo, né? Agora, na parte financeira, para mim, assim, é imprescindível. Inclusive, o primeiro módulo do método é justamente isso. Como você cuida da parte financeira. Porque não adianta nada você pensar em alguma coisa, sendo que você não sabe quanto você consegue para construir. A parte financeira é o que manda. Então, o primeiro módulo é entendendo todo o processo de financiamento. Quanto você consegue de renda, o contato de um bom correspondente bancário. O correspondente bancário é a figura fundamental para você fazer esse trabalho. Inclusive, até dando uma dica pro pessoal, não batam na agência direto. Normalmente, os gerentes dos bancos não têm interesse de falar sobre esse assunto. É tudo via correspondente bancário. Se você bater lá na sua gerente do banco, é capaz ela falar assim, eu não sei como funciona. Até isso pode acontecer, eu já escutei relatos. Nesse nível. É nesse nível. Ou tipo, eu não sei e não quero saber e você precisa procurar um correspondente. Porque tudo hoje é via correspondente com relação a esse tipo de financiamento. Por quê? Porque é alguém especializado. É alguém que sabe fazer. Porque é uma modalidade bem específica de financiamento. É uma modalidade bem específica. E cresceu muito, né? Hoje 20% do recurso da Caixa é de construção. Construção. E nesse, ou seja, cresceu formato, demais. Do libera pouco a pouco? Exato, mesma coisa. Porque quando eu vou fazer quando eu vou começar e eu procuro um correspondente lá e assisto o seu curso, faço o primeiro módulo ali, eu vou já definido um bolo. É isso? Por exemplo, 500 mil. Ela faz uma avaliação da sua renda. O correspondente vai entender a sua vida financeira. Quais são as comprovações de renda? O que você tem? Você tem imposto de renda? Você tem contra-cheque, olerite? Enfim, o que é que você tem? Você tem um bom imposto de renda? A gente vai ter que fazer uma a partir de agora. O brasileiro é muito ruim na hora de declarar as coisas. Ele quer ficar escondendo debaixo dos panos. Na hora do financiamento, isso vai pegar. Ou seja, para crescer, você tem que fazer certo. Não adianta querer ficar escondendo quanto você ganha, que no final você vai se arrebentar lá na frente, porque você não vai conseguir crédito para as coisas. Então muita gente já está ouvindo aí, já fica ligado. Preocupe-se com a formalização das rendas. Isso é muito importante, tanto de quem vai fazer e quem vai compor também, seja esposa, seja pai, seja amigo. Todo mundo precisa estar certinho ali. Nome limpo, não tem nem o que falar, né? O nome tem que estar limpo. Tem a questão do score também, mas eu nem vou colocar isso como um grande critério. Se você tem um score aí acima de 700, por exemplo, já ok, legal. Já é possível também dentro dos bancos, ou até menos do que isso, mas você vai ser... Você ensina como descobrir o score? Como que é? O score você consegue fácil, entrar nas plataformas e dar uma olhada. Tive curiosidade disso. Dê uma olhada lá. Eu sou neto do meu avô. Você vai se assustar. Tô brincando. Não, eu devo mesmo. Eu sou neto do meu avô, da família que compra tudo à vista. Compra só à vista. Compra à vista. Cara, essa cultura ela é boa, mas ela limita. Se você comprar tudo à vista, você vai ser um cara muito bom até aqui. Até aqui você vai ser muito bom. Você vai ser um cara muito pé no chão. Só que você não cresce. Não passa, não alavanca. Você não alavanca. Né? Falar nisso, só vamos fazer um parênteses aqui. Como é que foi a aceitação na sua família com o carro por assinatura? Foi tranquila. Porque você acha que eu já tava na pegada de construção com financiamento e o pessoal foi vendo que eu não sou maluco, né? E tem isso, né? Tem gente que sai fazendo maluquice e tá tudo certo. Não, meu pai e minha mãe me excomungaram. Como que você não tá comprando o carro? Você vai pagar a parcela do carro e o carro não é seu. Que burrice. Não, foi eu... Deixa. É bem isso. É muito cultural, né? Não, cara. Eu acho que, na verdade, assim, isso é uma coisa séria, né? Porque quando você vai fazer grandes negócios, a família sempre está envolvida. E a família tem as opiniões. Acho que o primeiro ponto é mostrar, né? Mostrar, tipo, se é o pai, a mãe, a esposa, senta aqui, deixa eu fazer conta junto com você. Porque depois a pessoa tem que ter um argumento. É como se fosse uma aula. Você pode discordar do professor, mas... Você tem que ter o conhecimento daquilo, né? Você pode discordar, mas você entendeu o que foi falado? É mais ou menos igual à construção. Como assim? Você vai construir usando financiamento? Por que você não junta? Não vai construindo aos poucos? Cara, se as pessoas soubessem o problema e quanto custa uma casa parada no meio para depois voltar, elas entenderiam que o financiamento faz muita diferença.
É mesmo, né? Cara, tipo assim, ou aquela velha história de, não, eu vou fazer aqui, a gente vai entrar ainda na construção, mas, não, vamos entrando já. Eu quero fazer uma casa, eu não vou fazer uma piscina, depois eu faço, ou depois eu faço o segundo piso da casa. Meu Deus, se as pessoas soubessem o quanto isso custa caro por você não ter feito uma casa redondinha, fechada, isso custa muito. Cabeça. Isso custa muito caro, porque a questão do custo de obra é um negócio que as pessoas não têm noção. Inclusive, no curso eu falo muito sobre isso, porque o cara tem que... Nesse ponto aí a figura de quem tá assumindo a rédea do negócio precisa existir. Que é assim, você é o dono do dinheiro. O dinheiro do financiamento cai na sua conta. Cai na sua conta, então você é responsável por gerenciá-lo. Você vai fazer as liberações, enfim... Se aquilo está correndo certo, se aquilo está no orçamento, você tem que, pelo menos, ter uma noção. Ou seja, você precisa ter gente boa junto com você para que isso não fure. Por quê? Porque se você faz uma casa de 1 milhão e fura mais 300 mil, às vezes você não tem de onde tirar os 300. Ou qualquer valor que seja, né? Uhum. Porque as pessoas, na verdade, elas têm um estilo de querer inventar firula demais na construção. Elas inventam muita firula, sabe? Eu sei. Eu vou construir, aí... Não, tem como fazer mais um puxadinho aqui? Tem como fazer mais uma piscina aqui? Tem como aumentar essa piscina? Tem como fazer um solário? Cara, isso é custo. Você tá mexendo na obra. Aí chega lá na frente, cadê o dinheiro? Acabou, não tem como, enfim. Aí fica uma relação frustrada. Então a primeira coisa é, antes de tudo, premissa básica de uma construção... Qual a sua capacidade financeira? Quanto dinheiro você consegue levantar nessa história? Segundo, com base nesse dinheiro, qual é o projeto que vai ser executado? O erro é, você até sabe o dinheiro no começo, só que aí você deixa para ver o projeto lá na frente, para saber se aquilo cabe. O projeto está aqui, no começo. O projeto é que norteia. Só que antes do projeto, o dinheiro. Quanto dinheiro eu tenho? Aí sim você vai conseguir ter um pouco mais de felicidade. Porque o problema é, às vezes lá na frente deu pau. Não conseguiu concluir aquela construção, ou enfim, teve muita dificuldade. Só que ela fez uma casa de 200 metros e tinha dinheiro para fazer uma de 120. Então se ela tivesse focado na de 120, estava tudo certo. Mas ela inventou de fazer uma de 200. Você está falando de metragem. Como que é essa relação de preço por metro quadrado? A gente está comentando aqui, né? Às vezes uma casa no bairro X, num condomínio X, custa 2 milhões, na outra custa 6. Pô, foi usado o mesmo material, mudou o preço do metro quadrado. Como que é esse termômetro? Falar sobre metro quadrado assim, é até um pouco delicado, porque a cultura é no metro quadrado. Todo mundo quer saber esse número. Quanto custa o metro quadrado? Eu até fiz vídeo no YouTube sobre isso já. Quanto custa o metro quadrado? Eu tenho até que tomar cuidado, porque eu fiz 2 anos atrás, ou seja, o custo era outro. Tem que rolar um review aí. Tem que rolar um review. Mas eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo de metro quadrado. Por quê? Porque as pessoas se apegam. Elas se apegam e elas tomam aquilo pra si e falam, então é 2 mil metro quadrado? Então tá. Eu vou construir aqui então, o terreno tem 5 metros de declive e eu preciso fazer um muro de arrimo parecendo um presídio. E vai ser o preço da sua casa? Não, cara, o meu foi terreno plano, sem muita... Os muros já estavam feitos. Quer dizer, então, olha, esse aqui é um exemplo de uma coisa que influencia completamente no metro quadrado. Olhar para metro quadrado é muito limitado, é muito míope. Por quê? No metro quadrado eu não estou olhando para acabamento, eu não estou olhando para tamanho de piscina, porque a piscina, por exemplo, ela está até fora dessa conta, por exemplo. Né? Então... Eu não estou olhando o terreno, eu não estou olhando se precisa fazer muro, se não precisa. Eu não estou olhando para ver se tem portão na frente, se não tem. Então tem muita coisa que não está no metro quadrado meu, que às vezes vai estar no seu. Então essa referência, tudo bem que ela existe, se você bater lá no site do Sinduscon, cada estado tem a sua referência do sindicato, da construção, você vai conseguir encontrar. O problema é quando a pessoa toma aquilo para si. Quando ela toma aquela questão assim... é esse preço, então pronto, eu consigo construir. É 2 mil, eu vou construir 100 metros, é 200. Só que às vezes ela está baseando na casa de outra pessoa. Esse é o problema.
Quem vai fazer esse cálculo junto com você é o projetista da sua casa. Ele, junto com o arquiteto, um engenheiro e um arquiteto, é que precisam te dar esse norte. E não eu, que não conheço o projeto. Esse é o ponto. Eu não sei se você vai fazer a sua piscina de pastilha, de pedra ou de vinil. Eu não sei. Como é que eu vou dar o preço de metro quadrado? Porque tudo muda. Porque tudo muda. Se é blindex, como é que vai ser as portas, se pé direito. Exatamente, se é vidro temperado, se é exatamente, preço de metro quadrado. Às vezes eu fiz a casa com o pé direito aí, né, pra quem não entende, é a altura basicamente, do piso até o teto. Né, o pé direito da casa, às vezes de 4 metros, a casa inteira. E aí? E o metro quadrado é o mesmo, mas o pé direito é gigante. É o que vai gastar de uma cortina, um vidro na quina. Tudo influencia, tudo. O tempo da construção, a quantidade de cimento, de tijolo, de tudo. Mas o metro quadrado é o mesmo. Então, se eu fizer uma casa com pé direito de 3 e você fizer uma com 4, a altura, o metro quadrado pode ser o mesmo. O preço já não é. Ah, bacana. E vamos falar da obra aí, porque pra mim é o principal gargalo, né? O que tem nesse curso seu que ajuda, orienta, ensina e para que lado as pessoas têm que olhar na hora de chamar? Porque assim, eu não vou agarrar no cabo da enxada, bater uma massa, né? Como que é esse processo? Cara, no método, porque assim, eu até falo método porque é isso, pô, eu já fiz, tem pessoas fazendo, então é um método, você validou, se você tem uma ideia, alguém já conseguiu fazer e replicar isso, ok, você pode chamar de método. Então, no método, a gente tem essas etapas, e aí lá a gente fala justamente sobre como você vai contratar um arquiteto, com qual modalidade você vai contratar uma construtora, porque tem várias formas. Tá? Você pode pagar com empreita fechada, na chave, que é um tipo de contratação. Ou seja, os riscos ficam até mais para a construtora do que para você. Porque se ela não entregar, você tem um problema de contrato com ela. Mas você tem por administração, que é tipo, você pode fazer o que você quiser, a construtora está ganhando em cima da administração, 10%, 12%, 15%. Né? Então, o gargalo não pode ser a construção. Sabe por quê? Porque tem muita gente boa no mercado. Só que você tem que saber escolher justamente esse método. Pô, você vai escolher de que forma, né? Como é que você vai escolher? Com base em quê? Pô, eu quero até a parte de acabamento. Eu quero que alguém faça pra mim. Depois eu vou ver uma outra pessoa. Tudo bem, não tem problema. Mas a forma como vai ser escolhida essa construtora manda muito, né? Principalmente hoje, se você fizer por administração, que é a forma mais tradicional que tem acontecido, que é uma maneira onde alguém gerencia aquela obra para você paga um percentual para ela, para que tenha alguém responsável ali. O dono da casa, quem realmente está contratando, ele vai mais para passear do que para resolver problema. Acho que esse é um ponto. A casa não pode ser desgastante. Por quê? Porque senão você não quer fazer outra. Se aquilo for desgastante para você, você não vai querer fazer mais casas. E o método te ensina a como não ser um problema, e sim um negócio, e sim uma solução. Porque se for dor de cabeça, é a famosa frase: Deus me livre de obra. Deus me livre de construção. Isso precisa parar de acontecer. Eu tenho esse trauma. Quando eu casei, a gente comprou uma casa pronta, mas quis ampliar. E, pô, a minha ex, né? Ela era arquiteta. Mas, assim, não tem como a gente não se envolver com a obra. E aí, nesse processo de mexer... Por exemplo, a gente combinado lá assim, pro cara, ó, material, beleza, a gente vai comprando se precisar. E ele falou que demorava 5 semanas pra fazer e pediu 25 mil reais. Falei, então toda sexta-feira eu te dou 5 mil. Já sei até onde vai parar isso. Chegou na quinta, na última semana, ele não tinha concluído a obra e ele queria dinheiro. E aí? E aí? Como se diz? E aí? Não tem. Aí eu falei, cara, não posso te dar, porque se eu te pagar, você não volta semana que vem. Ele não voltou semana que vem. E foi, se você não pagar, eu não volto. Eu falei, mas se eu pagar, você não volta? Ele falou, não, se você pagar, talvez eu volte. Tipo assim... É meio que isso. Nossa, né? Que trauma, velho. Que trauma. Essa é a dica número 1 para quem tem zero experiência, acho que é essa. Não libere mais do que o executado. Essa é a primeira coisa. Não é porque a liberação ela acontece com base na emoção.
Normalmente, quando alguém vai pagar assim, uma reforma, um pedreiro, é com base na emoção. O cara chega numa semana pra você e fala, deixa eu te contar, eu bati meu carro, minha esposa me mandou pra fora de casa, eu não sei mais o que fazer, me ajuda, tem como se adiantar 50% a mais do que aquela semana? Aí você faz, porque o cara tá trabalhando, às vezes ele tá trabalhando direitinho, aí você vai lá e... Aí já era. Aí nesse momento, você começou a cavar o seu buraco. Literalmente. Teve uma vez que o meu pai, ele... Seu pai constrói, né? Hoje não. E assim, ele fez mais pra ele, né? Pra montar a carteira de imóveis dele. De aluguel e tal. Já tem mais de 10 anos que meu pai não constrói. Mas teve uma vez, cara, que ele começou a virar amigo. Meu pai é grave, que ele ainda vira amigo. Ou seja, aí já vira amigo. Aí o cara queria comprar um carro e pediu um puta de um adiantamento. Assim, era tipo, sei lá, na época, é como se fosse assim, o cara tinha que receber 2, meu pai pagou 10 de adiantamento. Final da história é o mesmo de todas as pessoas que fazem adiantamento. Porque assim, não é nada contra, mas a gente sabe que muitos profissionais que trabalham na obra, na construção civil, não têm essa educação financeira. Ou seja, aquele dinheiro vira pó em poucos dias. E pode ser R$10, R$1.000 ou R$10.000. Não vai fazer diferença. E eles ganham bem, né, Léo? Ganham bem. Pensar, cara, um servente, cara, hoje um cara que constrói, um pedreiro, ele ganha bem. Eu falo assim, o problema dele é porque ele recebe na sexta, ele tinha que receber na segunda. Ele recebe na sexta, aí ele torra sexta, sábado, domingo. Você sabe que uma das coisas mais difíceis, que é importante fazer isso até para melhorar o ritmo de trabalho. Mas é pagamento quinzenal. Pelo menos isso. Pagamento quinzenal. Quando você paga semanal, né? Ou na diária, Deus me livre. Mas assim, quando você paga semanal, primeiro, você já tem que ficar cuidando daquele pagamento toda semana. É canseira. Porque hoje você não tem pagamento em dinheiro. É só tudo eletrônico. Você viu que o Pix passou o cartão de crédito? É? Já passou? Passou. Sua matéria ontem. Legal, caramba. Aí você vai minimizando. Mas nessa relação, a pessoa que tá, né, pensando em fazer isso, ela não vai pagar direto pro pedreiro, né? Ela vai pagar pra construtora que ela escolheu. Depende da modalidade. Depende, assim, se for pra construtora, preço fechado, enfim, empreita global, que a gente fala. Se for na empreita global, aí sim, você paga às vezes pra construtora e a construtora faz ali o seu repasse. Às vezes é funcionário CLT, né? Da obra, ali da construtora. E aí tudo bem. Agora tem algumas situações onde você também paga direto pros profissionais. A construtora recebe o dela, mas os repasses são individuais para cada um. E você ensina tudo isso no curso? Sim. Todas essas modalidades? Sim, exatamente. O que mais que tem no curso? A gente falou de... O primeiro módulo é o financeiro. Olha só, olha as etapas. Vamos lá, vamos por etapas então. Primeira coisa, financeiro. Então, entender o financiamento, entender capacidade de crédito, conhecer um correspondente bom, porque correspondente bom faz muita diferença. Então, o acesso a um correspondente faz muita diferença. Detalhe, viu, Rafa? Correspondente é qualquer um no Brasil. Um correspondente de São Paulo pode atender o Brasil inteiro, de Goiânia, de Florianópolis. Isso é legal. Qualquer correspondente pode atender. Lógico, se a pessoa tiver um correspondente ali de confiança, ok, correspondente do banco, né? Que não é uma pessoa que trabalha dentro do banco. É importante ficar claro isso. Não adianta, já falei, né, que não adianta a pessoa bater lá no banco, escutou o podcast que bate no banco, vai tomar uma porta na cara. Então tem que ser certo. Então, contato já direto de um correspondente ali para poder ajudar. Segundo ponto, que é muito importante, por exemplo, na construção, a escolha do terreno. Escolha do terreno fundamental, porque, pô, beleza, entendi minha capacidade. Sem terreno não tem construção. Sem lote não existe obra. Né? Então, você escolhe numa segunda etapa a questão do lote, que é fundamental, assim, localização, tamanho, se é aclive, se é declive, só para você ter ideia. Qualquer terreno é bom, mas desde que você saiba o que você está comprando, a viabilidade disso. Por quê? Um terreno plano tem um custo X. Se for um terreno que é o famoso escorrido para o fundo, que é o declive, você pode ter um gasto de R$100 mil a mais numa construção por causa disso. 100 mil, assim, estou chutando aqui. Pode ser 100, pode ser 200 mil
Depende do tamanho do terreno, depende do tipo de arrimo. O arrimo é a estrutura que segura, né? Dos lados a terra, basicamente. E se for aclive, mesma coisa, que aí já é escorrido para frente, mas tem uns que são muito aclive, né? Eu, particularmente, aqui já a dica do Léo aqui, eu gosto mais de terreno plano e declive. Eu tenho uma queda por terrenos com declive. Eu prefiro que mais. Que é o fundo descido. Mais baixo. Por quê? Porque você consegue... Enfim, coisas minhas, tá? No curso a gente fala sobre isso também, mas... eu consigo fazer fachadas mais imponentes. Eu consigo fazer... uma área de lazer, às vezes, um pouco mais adequada. Às vezes, a visão ali é um pouco melhor também. Né? Tipo, o fundo, o lazer fica com um fundo bonito de visão. Quando é aclive é um pouquinho diferente, porque já vira meio que uma casa sobrado. Por exemplo, você vai fazer uma casa terra, você já não consegue equilibrar muito na terra, basicamente. Todo jeito já vai virar um estilo meio sobrado, assim. E o lazer fica mais fechado, né? Só com um muro gigante ali atrás, no fundo. Já não vai ter um lazer tão bonito, assim, nesse sentido de vista, né? Pô, lazer com vista é show demais. Outro nível. E quem ajuda nessa hora é o corretor. Na hora da compra, sim. Compra do lote, ele participa, sim, com certeza. Não é obrigatório, né? O corretor ele não é uma figura obrigatória, mas dificilmente hoje você vai conseguir fazer um negócio sem o corretor. Porque o corretor já captou, né? Inclusive, já é uma dica aí, pessoal. Não tentem fazer o famoso bypass aí, atravessador dentro do negócio, porque o corretor é peça fundamental. E outra, que se você queima com o corretor, você é o empreendedor. Então você está queimando a sua casa. Você vai querer vender ela depois? Mas tem muito corretor. Tem? Os melhores? Não tem muito, não. Então, ou seja, se você queimar na compra, você vai queimar na venda. E eles se conhecem, conversam. Lógico. Né? E outra, às vezes o corretor daquele condomínio é ele. Ele é a referência. Então, se você queimar com ele, você vai ficar com a casa vendido, né? Você vai ficar vendido na história. Você vai ficar assim, na mão de outros ruins, por exemplo. Alguém vai falar mal de você e tal. Tem que pensar muito nisso aí. Imóvel não é um trabalho de curto prazo. Empreender no mercado imobiliário é para quem tem sangue no olho. É para quem tem vontade de empreender. É para quem está olhando a longo prazo. Por isso que existe um ciclo imobiliário. Mais ou menos a cada 4 anos, o mercado imobiliário ele passa por um ciclo. O que é esse ciclo? Ciclo de, olha, eu estou com muita oferta e pouca procura, mas às vezes eu inverto isso em um determinado momento e eu passo a ter muita procura e pouco produto, né? Pouca oferta. E aí sim você começa a nadar bem. E às vezes você está no segmento certo, não tem segmento certo. É o alto padrão, é o médio padrão, é o baixo padrão. Depende, também são ciclos. O alto padrão e o médio padrão nadou de braçada nos últimos 2 anos. Nadou, assim, literalmente. Você acompanhou isso, todo mundo no Brasil acompanhou. Mas é aquela casa que era 800 mil, agora é 1,5 milhão? Sim. Em alguns lugares isso aconteceu. E o econômico, baixo padrão, ficou lá. O patinho feio, construir é caro, não está fechando a conta, não tem subsídio. E agora, com o novo governo? O que vem por aí? O que vem por aí, né? É cíclico, então quer dizer... Mas eu não tô falando que agora todo mundo tem que pular para casa de baixo padrão, casa popular, casa econômica. Não é isso. Não é isso. Então, entenda que o mercado imobiliário é um negócio de longo prazo. Se você ficar querendo mudar estratégia a cada 3 meses, você não vai dar certo. Porque você tem que ter resistência, resiliência e visão de longo prazo. Quer dizer, eu sou um nenenzinho aqui nesse negócio ainda. Espero que daqui 10, 20, 30 anos tenha negócios ainda mais sólidos. E você está falando, existe a análise desse mercado a nível federal, vamos falar assim, né, do país, mas também cidades têm as suas pujanças, né? Às vezes quem estiver assistindo a gente de uma cidade, por exemplo, Rio Verde, Mato Grosso ali, é quase tirar pedido, né? Exato. Assim, isso a gente está falando aqui a nível nacional. Cara, quando você vai para o regional, que às vezes assim é uma região, ou é uma cidade, ou é um bairro, cara, aí é onde o mercado imobiliário, assim, tem aquela coisa mais linda do mundo, né? Igual uma pessoa, um seguidor meu falando, por exemplo, sobre construção de casa em Manaus, em alto padrão, por exemplo, em Alphaville.
Pô, fiquei de cara com os lucros que ele fala que tá tendo lá. Ou você vai para Balneário Camboriú, que também tem uns produtos fora da curva. Ou você vem para Goiânia, por exemplo, que é um mercado que talvez o maior case imobiliário de condomínios fechados por metro quadrado, onde não para de se lançar e o negócio não para de vender e não para de ter construção. Ou seja, cada mercado também tem a sua oportunidade, tem o seu momento ali, né? Acho que entender o seu lugar é o que faz a diferença. Por exemplo, Rio Verde, que é extremamente desenvolvido no agronegócio, e o agronegócio impulsionou a cidade de Rio Verde. Aí a pessoa vai olhar Goiás e achar que Goiás é tudo igual? Não. Opa, Rio Verde é uma coisa, Jataí é outra, Goiânia é outra, Brasília é outra. Quer dizer, aí vai depender... O Brasil são vários Brasis dentro dele. Eu converso com aluno do Brasil inteiro. Tem gente que eu converso, por exemplo, do Nordeste, às vezes do interior ali do Ceará, por exemplo, onde tem casa de 50 mil reais. Às vezes não tem nem documentação, mas o que acontece naquele município é esse tipo de negócio. Lotes de 15 mil reais ainda são realidades no Brasil. São realidade. 10 mil reais. E às vezes regulares. E às vezes regulares. Assim, é normal um lote de 20 mil, 25 mil regular no Brasil. Mas aonde? Vai depender do lugar. Esse dia eu tava com um corretor lá de Rio Verde. Aí eu falei, não, cara, tô querendo. Já tô na sua trilha, né? Aí... Falei, não, cara, tô querendo comprar uns lotes, assim, mas lote barato. Aí falei pra ele, falei assim, não, sei lá, uns 5, 10 mil de entrada e umas parcelas de 300 reais, né? Aí eu falei assim, você tá doido? Tem isso em Rio Verde, não. Foi em Goiânia, eu posso até tentar te arrumar, mas em Rio Verde não. Cara. Assim, tem um negócio aqui que eu até quero comentar, cidade. que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem também, que é assim, o imóvel, independente de cenário, de político ou cenário financeiro, a curva dele no Brasil é sempre acentuada. O déficit habitacional no país ainda é muito grande mesmo. A gente está falando aqui de mais de 5 milhões de famílias que ainda não vivem bem ou que ainda não vivem numa casa própria, ou enfim, que ainda vão necessitar desse tipo de moradia. E o imóvel é uma moeda de troca forte também. Porque eu escuto isso muito, né, de algumas pessoas. O imóvel não tem liquidez. Porra, não tem liquidez? Tem, cara. Quando você faz o imóvel certo, no preço certo, comprou ali correto, ou se você construiu, você já teve lucro. Como assim o imóvel não tem liquidez? Tem. Se você chegar aqui oferecendo um preço de oportunidade, alguém compra. Ou, se você tem um imóvel com a documentação tudo certinha, você abre para o mercado. Agora, o problema é se a casa tem ali um preço de saída de 500 mil, você está colocando 700. Aí realmente você vai demorar para ter saída. Então, a liquidez do imóvel não é por conta de não ter aceitação, é por conta de precificação. O brasileiro supervaloriza o imóvel. Aí não tem como. Aí não tem jeito, você tem que estar no jogo para negócio. Né? Porque o brasileiro... Isso é bom, por um lado é bom, porque segura o mercado. Tipo assim, nossa, o mercado é... Né? Por que não cai o preço do imóvel? Porque o brasileiro segura também. Ele não gosta de perder dinheiro com imóvel, assim como ele não gosta de perder dinheiro com carro. Então ele segura, né? Lógico que tem as galinhas mortas por aí, mas no geral é mais seguro. Eu que tenho imóvel para vender, eu não tô matando cachorro a grito. Eu não tô oferecendo imóvel 30% mais barato. Não é Black Friday. Não é Black Friday de imóveis. Dificilmente você vai ver isso. Então, mas o imóvel, pessoal, é uma moeda forte. É uma moeda forte. É isso que eu quero deixar também essa mensagem. Por quê? Porque as pessoas tendem a sempre valorizar o imóvel no país, porque ele está subindo, ele tem ali a aceitação dele. Além de ser uma coisa vital para o ser humano, né? Morar bem é uma questão de saúde pública, quase. Morar bem é uma questão de saúde pública. E você falou a gente falou, né, do boom aqui dos condomínios em Goiânia. O que você indica? Construir em bairro, condomínio? Não tem essa interior, resposta. A primeira coisa é, o que tem no seu mercado, né? Sim, o que existe. Porque se eu falar assim, condomínio é muito bom. Eu já construí dentro de condomínio, fora de condomínio. Qual que é melhor? Não tem a resposta. Por quê? Porque tem cidade que nem tem condomínio. Então, assim, não tem o condomínio, já começa por aí. E a cidade está crescendo. E a cidade está crescendo, beleza. Mas,
alguns pontos aqui, né? Quando você faz num bairro aberto, tem uma questão de segurança que é bem importante. Existe sim a chance de você ser roubado por algumas coisas. Pô, de alguém entrar, levar fiação, levar louças, levar pedras, sabe? Acontece. Não vou falar que não acontece. Construção de rua. Construção de rua. Por quê? Porque tá aberto, não tem segurança e tal, enfim. Então, esse é um ponto, por exemplo, que pra mim é uma resistência um pouco maior. Nunca aconteceu, nunca tive um episódio. Assim, já tive um episódio que o cara chegou e levou um vaso. Desparafusou e levou um vaso. Putz. E ok, beleza. Sem maiores transtornos. Não quebrou nada, não... Enfim. Mas tem gente que chega e leva a fiação da casa inteira. E às vezes a fiação da casa custa 10 mil reais. E leva todas as louças da casa. Chega a arrancar as pedras da casa. Que já estavam sentadas. Cara. Acontece. Beleza. Então, esse é um primeiro ponto. Segurança. Segundo ponto às vezes, o condomínio fechado vai ter um padrão melhor de construção no geral. Então, aquilo agrega. Pô, é um segmento que está crescendo muito, principalmente para o jovem que está preocupado com segurança também, de morar num lugar legal. Querendo ou não, casas bonitas são status, né? Casa é uma forma de gerar valor também para a pessoa. É um status que a pessoa agrega ali. Então, assim, tem todos esses pontos. Agora, às vezes você está num mercado onde nem existe o condomínio, ou aquele condomínio é bom, aquele condomínio é caro, é inacessível, ou o condomínio não é bom de fato, distante. Então não tem regra certa. O pessoal fala às vezes assim, eu sou mais da área de apartamento, né? Mas é 2 aluguéis, né? Por causa do condomínio. E o condomínio, a taxa de condomínio, né? E o condomínio horizontal, ele também tem uma taxa de condomínio, né? Isso, até que ponto isso impacta? Porque, por exemplo, eu compro um lote em condomínio, eu já vou começar a pagar o condomínio do condomínio, né? A taxa condominal. Exato. Na verdade, sim. Hoje, viver sem um condomínio já é difícil, né? Porque assim, ou você vai morar em bairro aberto e realmente você não tem essa obrigação, mas eu vou chegar num ponto aí que não tem obrigação entre aspas. Ou você mora em prédio vertical, ou você mora em condomínio horizontal. Uhum. Prédio vertical e condomínio horizontal tem taxa de condomínio. Beleza. Quando você mora em algum que não é nenhum desses dois, que é o bairro aberto, que é o loteamento, cara, você vai ter que ter ali investimento de coisinhas que você vai ter que gastar mais. Você pode ter certeza. Existe uma manutenção de calçada, existe uma manutenção de para fora da sua rua que você às vezes não está fazendo conta, mas também existe, né? Você tem cerca elétrica, você tem manutenção de portão eletrônico, enfim. Entendeu? Você tem condomínio. E que é pior, porque você precisa administrar. Exato. Na taxa condominal você paga alguém que faz tudo. Exatamente. Só que, claro, para mim hoje o bairro, o loteamento aberto só faz sentido quando a localização é imprescindível para você. Tipo, cara, eu não abro mão da localização. Aí tudo bem. Mas se você abre mão da localização, né, enfim, de estar naquele lugar, cara, eu acho que você pode procurar outras opções, né? Mas, vou dar um exemplo. Onde eu moro hoje é um condomínio legal, tipo, um bom condomínio fechado, já bem construído. Eu pago R$300 de condomínio. Os condomínios orientais são baratos, né? Beleza, vamos lá. Só que eu pago R$300 com água inclusa. O condomínio tem um poço do condomínio com a estrutura toda. Água para todas as casas? Ilimitada. Lógico que você tem que ter consciência, né? Mas, tipo, é ilimitado, é um poço. Ou seja, a sua piscina... livre. Tipo, eu não pago a água, né? No caso da companhia. Eu só pago a energia por mês. R$300 com água inclusa. Provavelmente para a maioria que tá ouvindo aí, fala, então você não paga condomínio. Porque 300 é só a água de uma casa de condomínio. Exato. Não? Exato. E é um condomínio que tem segurança, que tem coleta de lixo, que tem portaria, que tem... Enfim, tem as coisas... Ronda. Normal. Bom. Praça de esportes, academia, com instrutor. Quer dizer, você fala, pô, que legal. É isso. Se eu colocar na conta a academia e a água, acabou. Eu já estou ganhando dinheiro, na verdade, né? Eu estou ganhando dinheiro nessa conta. E erros, o que essa galera mais comete? Você que já tá rodando seu curso, já, né, tá no mercado há um tempo implementando a estratégia de comunicação com a construção focada em venda, né? Acho que esse é o seu business maior, né? É ensinar as pessoas
como construir do zero e vender e apurar lucro. Né? Exato. O que a galera mais erra nesse processo? Cara, o que eu percebo que as pessoas mais erram é... A primeira coisa que as pessoas mais erram é com relação à dimensão do projeto delas. Sabe assim? Sabe? Pensar sobre o negócio. Cresce o olho. Ou cresce o olho, ou não cresce o tanto que deveria crescer, né? Que aí tem os dois pontos. Pô, não. É até aquela história do cara que constrói com dinheiro próprio, mas não tá conseguindo enxergar o outro lado. Ou o cara que quer construir, tá olhando lá pro outro lado, já o negócio monumental, e fala, não, peraí, vamos começar miudinho aqui. Vamos começar primeiro. Porque as pessoas têm que ter esse pé no chão de começar. Às vezes o cara quer começar com uma casa de 200 metros. Cara, não, cara. Começa com a casa de 100, 90, 80, mas comece. Comece. Então, eu acho que o principal erro do principiante, do iniciante, é essa questão da dimensão. E isso quem vai poder te ajudar realmente são os profissionais. É um curso que vai te ajudar, é um método que vai... poder te ajudar mais nessa escolha. Isso não cai do céu, essa resposta. São vários fatores mesmo. Mas o principal erro, acho que se eu fosse deixar uma mensagem aqui, nesse caso da construção, é com relação a não projete aquilo que você não consegue fazer. E a pessoa às vezes acredita que não, porque eu vou fazer aquele sobrado. O cara termina no primeiro pavimento, não consigo terminar. Morre na praia. Morre na praia. E Então, isso vira... Aí é um empreendimento... falho, é um empreendimento pela metade. Não tem nada pior do que isso. Porque você não tem um produto. Quando você não tem uma casa, você não tem o produto. Você não tem como ter meio produto. Ou você tem a casa, ou você não tem a casa. Uma casa pela metade não é um produto imobiliário. Ah, mas eu posso vender. Pode, mas isso não é um produto imobiliário. Você não trabalha com vendas de casas pela metade. Isso não existe no mercado. Entendi. Então, o erro de quem começou é o dimensionamento. E Isso. o erro de quem não começou é ainda não ter começado? É mais ou menos isso. Gostei. É mais ou menos isso mesmo. Assim, assim, é aquela coisa. Mercado imobiliário é produto básico. Né? Moradia é um produto básico. Pirâmide de Maslow, né? Pirâmide de Maslow. A moradia é tipo igual a roupa. Você pode até não construir a sua roupa. Assim como você não vai construir a sua casa. Mas você vai precisar de uma. Dos dois. Você vai precisar disso. É base, né? É um produto de base. Mas a questão é, a casa, quanto mais você agrega nela, mais você vai morando melhor, né? Acho que isso é massa demais. Isso é legal, assim. Você consegue ir morando melhor a cada vez. Assim, eu pelo menos estou fazendo essa jornada. Comecei quando eu casei, fui morar ali de aluguel, primeiro apartamento, tal, bacaninha. Depois já passei para um apartamento melhor, depois já passei para uma casa que eu mesmo construí utilizando financiamento, ou seja, eu sou o produto do meu meio, né? Uhum. Eu acho que isso é importante, porque tem muita gente que fala sobre construção, mas o cara nem mora, o cara nunca vendeu uma casa na vida e quer falar sobre o meio, então tem que ter uma autoridade para isso. E é isso, cara, você vai progredindo, você vai melhorando. A casa, ela é esse ambiente de conexão com a família, entendeu? É muito forte, cara. Casa é uma conexão muito forte. Okay. Muito forte. E nesse curso seu, para quem que não é o curso? Cara... Porque a gente fala na publicidade, nem todos os produtos são para todos. Né? Exato. Não, o caso do zero, na verdade, ele não é para quem já tem muita experiência, porque esse produto, ele é para quem não tem experiência. Porque para quem já tem experiência, ou muita experiência com construção de casa, não vai agregar muito. Aí eu posso conversar com esse cara numa mentoria, trocar ideias sobre outras coisas. Que aí é a conversa que eu tenho quando uma incorporadora de 200 milhões de reais por ano me chama para falar sobre outras coisas. Aí tudo bem. Agora, o caso do zero, não. O próprio nome já fala, né? O nome é maravilhoso. Casa do zero. Para quem? O próprio nome já baliza um pouco. Tem zero conhecimento. Zero conhecimento, como se diz. Zero experiência. Zero experiência. E é uma casa do zero, para quem vai fazer a primeira casa do zero. Porque depois, por exemplo, eu tenho aluno meu que já fez, né? A primeira casa tá lá, maravilhosa. E aí? Qual que é o próximo passo? Aí é onde eu tenho outros produtos para oferecer para esse cliente. Né? Que no caso é o meu aluno, que vira parceiro, que vira amigo, vira cliente. Mas o caso do zero é para quem? Zero. Quero começar. Não sei por onde. Detalhe. Muita gente encontra conteúdos
sobre o assunto, inclusive já tem mais pessoas no mercado produzindo, isso é muito bom, isso é muito importante. Era um assunto muito distante da galera até 2, 3 anos atrás. Agora tá começando a ter uma galera falando, eu tenho lá meu YouTube, gravo websérie, quem for lá no meu YouTube, por exemplo, só pesquisar Mercado Imob, já vai achar lá eu falando, mostrando passo a passo de uma construção do zero, o que é bem legal também. Mas eu acho que um dos diferenciais, no meu caso, inclusive é o que eu tento trazer como filosofia mesmo de vida aí, talvez o que a gente chama até de missão aí, né? Talvez uma das missões que eu tenho, propósito, seja justamente isso, fazer com que as pessoas consigam morar melhor, fazer com que a moradia seja mais digna no país, que tem muito a desenvolver. Você olha lá para os Estados Unidos, você olha para a Suíça, você olha para França, é outro planeta Terra praticamente com relação a isso ainda, porque o Brasil é muito grande. E se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre isso, sabe? Sobre mercado imobiliário, sobre construção. Então eu sou apaixonado sobre esse assunto de verdade. É que a gente tava falando no começo, né? Sim, a galera foi se encontrando, né? Cada um. E você é a cara, Léo é a cara da construção civil. Foi virando, né? Ou foi virando, foi moldando. Né? Porque quem olha esse carinha aqui de óculos vai falar, não, esse cara é publicidade, marketing digital. De fato, né? Eu vivo o marketing digital até hoje. E eu acho que isso é o que consegue me conectar com as pessoas. É o lance de eu não ser o profissional padrão. Ah, então quer dizer que para construir não precisa ser engenheiro? Não. Não precisa ser arquiteto? Não. Não precisa ser, sei lá, estudioso? Não. Você pode ser publicitário, né? Você pode ser médico, advogado, dentista. Cara, eu tenho médico como aluno, eu tenho comerciante como aluno, eu tenho engenheiro como aluno? Tenho. Mas assim, cara, é pra qualquer um, na verdade. Dono de padaria me manda mensagem, cara, eu tenho uma padaria e eu entendo que construir casa é um negócio interessante, não aguento mais sair de casa 5 horas da manhã porque o padeiro faltou. Olha isso, cara. Putz. Olha isso, assim, o cara entende que o mercado imobiliário é interessante pra ele. Ele entende. Só que ele não sabe o como, ele não sabe. E eu acho que essa linguagem, você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu tenho uma didática muito boa para falar, enfim, eu sou um cara bem claro nas coisas, justamente por essa experiência, e é às vezes onde o engenheiro não consegue passar. E eu sou um cara comum, é igual, como se diz, eu falando pra galera, eu sou um cara comum, eu sou um cara que não tô ali na área, eu fui aprendendo, e eu levei muitos anos para aprender. E hoje eu posso, quem sabe, doar um pouco dessa experiência que eu tenho e fazer aí um Brasil melhor, né? Tipo, né? Eu penso nisso. Eu sou uma pessoa que eu penso sobre legado, sobre o que eu deixo no mundo. Achei esse know-how que você tem te permite justamente isso, né? Você consegue se conectar com seus alunos onde eles estejam, né? Exato. Porque a gente vem de uma geração, assim, né? A gente foi lapidado no digital. Então, fazer uma call, uma reunião com um cara, passar uma informação de forma online é muito tranquilo, né? Exato. Por exemplo, eu tenho um aluno que é de Barra do Garças, médico, fez uma puta de uma casa maravilhosa, vista pro lago, tá? Tipo assim, uma casa incrível. E o cara vira e fala, pô, obrigado por você realmente ter me aberto aqui para algumas questões, eu não entendia isso e tudo mais. Pô, cara, isso é muito forte, entendeu? Quando alguém vira para você e fala, porra, uma casa é uma transformação de vida, mano. A casa é uma transformação de vida. E outras duas coisas, assim, dá pra fazer isso, mas tocando uma obra, ou sendo, né, vamos falar assim, o gestor ali do negócio, mas em outra cidade, que eu não vá, e aí eu já te pergunto em questão de, você falou de médico, comerciante, padeiro, qual que é o tempo que eu preciso me dedicar semanalmente, diariamente, para estar acompanhando, né, esse negócio? Posso fazer em outra cidade? Pode. Não recomendo. Por quê? É um tempo de dedicação, pode ter ali algum contratempo, alguma coisa pode acontecer e vai fazer diferença se você estiver na cidade. Se for cidade próxima, ok. 20, 30, 40, 50 quilômetros. Agora, se for aumentando muito a distância, vai ficando mais difícil. O que eu prego no meu método, inclusive, não seja dependente da obra.
É isso. O cara, na verdade, vai ter o outro trabalho dele e vai aproveitar e construir. É isso que eu prego e defendo. Mas quando você faz isso em outra cidade, a logística começa a ficar um pouquinho ruim. Tanto que o que eu falo assim para os alunos é: não vão para apagar incêndio em obra. Vocês vão para passear. Eu quero que você vá numa sexta-feira, fim do dia, para passear, num final de semana com os filhos, com o cachorro, com família. Por quê? Porque tem alguém cuidando daquela obra. E precisa ter alguém cuidando daquela obra. Isso é importante. Então, esse é o primeiro ponto. Se fizer distante, às vezes nem esse contato não vai acontecer. Então, assim, acontece às vezes de gente que não está muito preocupada e fica lá 3 meses sem ir na obra. Pô, 3 meses sem ir na obra, você pode ter o melhor profissional no mundo. Mas a sua opinião faz diferença lá. A sua presença na obra faz diferença. A presença na obra faz diferença. Até para quem está construindo, para o engenheiro, para o mestre de obras, os caras ficam lisonjeados. Pô, o cara tá vindo, o patrão chegou, né? Aquela coisa. Existe. E com relação... você falou o quê? Não, era a relação da distância e o tempo, né? O tempo. Dedicação. Dedicação é o seguinte. O mínimo possível para você se estressar e o máximo possível para você curtir. Essa é a primeira premissa. Legal. Então, assim, tempo de dedicação. Cara, tem pessoas que gostam de ir uma vez por dia. E tem gente que vai, tudo bem. Às vezes o cara é o passeio dele. Ele gosta. Aí tudo bem. Tipo, eu gosto de aprender, eu gosto de... Pô, você tá contratando, então é uma faculdade ali. A construção também é uma escola para você. Então eu aprendi muito, aprendo muito com isso, eu adoro. Então eu vou 3 vezes por semana. 3 horas por semana. Porra, isso é pouco, se você for pensar. Para um negócio. Agora, não seja noiado. Não seja noiado, porque aí tem pessoas que ficam assim... Tipo, aquela coisa meio que de toque, né? E vai tem de pessoas manhã, no almoço e tarde. Exatamente. E fica muito apegado a pequenezas. Não. Se você contratou uma empresa séria, você vai saber delegar de maneira certa. Né? Não adianta você... esse piso aqui tá torto. Não. Isso aí você resolve na finalização. Não tem nada perfeito. É claro que tem os percursos aí, mas é importante. Eu diria que 3 vezes por semana... De 2 a 3 é ótimo. Entendeu? Ótimo. E não vá só quando não tem gente na obra. Vá também quando tem gente na obra. É importante. Tipo, passear no final de semana. Não tem ninguém. Mas vai no meio de semana também. É importante. Para ver o movimento e tudo. Ver o movimento, enfim. Ser visto. Ser visto, exatamente. Porque você é um líder, cara. A partir do momento que você é o dono daquela obra, você é um líder também. As pessoas vão te entender que você é o patrão, né? Você é o patrão. Às vezes até fala, o patrão chegou. Mal sabe que o dinheiro vem todo do banco. Né? Mal sabe. Mal sabe que o patrão mesmo é a Caixa Econômica. Patrão de todo mundo. Ô, Léo, mais alguma coisa? Algum recado? O que você... Cara, eu acho que assim, a gente passou por esse momento político agora. E o Brasil foi dividido, né? Pô, metade do Brasil queria realmente, ou nem queria tanto, mas um dos lados, porque foi a eleição da rejeição, e não... Foi o menos pior e não o melhor, né? Foi uma eleição do menos pior do que o melhor. Quem venceu foi o menos pior, né? Acho que para a maioria das pessoas aí que votaram. Mas, independente do resultado político, a gente precisa entender que o mercado imobiliário, ele é um... segmento básico do país. Então não tem como as pessoas não morarem ou não morarem melhor. É uma coisa que, independente do governo, isso é uma necessidade básica. Você tem pessoas que não têm casa, você tem pessoas que têm casas muito ruins, você tem pessoas que têm casas boas, mas querem casas melhores, você tem pessoas que querem se aposentar e viver de frente à praia, você tem todo um movimento imobiliário no país que ainda tem esse déficit habitacional, ou seja... A gente continua construindo casas, mas sempre vai faltar casa, porque o número de famílias que nascem, o número de novos integrantes ainda é maior do que o volume de unidades habitacionais. Pra você ter ideia, no Brasil constrói-se menos quartos do que bebês nascendo. Entende essa relação? Ou seja, eu vou amontoando pessoas, mas eu não vou tendo dormitório suficiente para criança nascendo. Isso é interessante. Então, o recado é,
não deixe se abalar, e isso é para todo mundo, até para mim. Isso eu tô falando para mim também. Não deixe se abalar, porque o mercado imobiliário é um mercado de longo prazo, que bonifica por esse longo prazo. Então o mercado é um mercado que devolve. É o que eu falo. Ele é um mercado que devolve. Você aplica nele, você dedica em cima do mercado e ele te devolve. Ele te devolve com prosperidade, com novos negócios, com novas pessoas, com o dinheiro sim na conta, mas muito mais do que isso. Te devolve às vezes perspectivas novas, né? Então, aposte nesse mercado porque ele é cíclico. Então, de tempos em tempos ele se renova também, ele muda. E, independente do cenário político, se você olhar na curva, o imóvel sempre se valorizou. Seja com direita, esquerda, centrão, whatever. Não importa. O mercado imobiliário ele se desenvolve de algum jeito, independente do cenário político. Eu vejo assim também que, cara, eu não consegui puxar no histórico última vez que algum governo fez alguma intervenção negativa no mercado imobiliário. O que pode acontecer... Linha de crédito. Linha de crédito pode acontecer. Por exemplo, pegar um exemplo aqui. Argentina, que não está indo muito bem, os imóveis lá encareceram. Venezuela, que já é um caso muito específico, aí lá sim. Aí lá caiu. Lá depreciou e tudo mais. Aí ok. Só que eu tô pegando um recorte, aí pros extremistas de plantão... Não, porque vai virar, que não sei o que. Não, calma, galera. Não tem nada a ver. Isso, existe uma curva muito diferente. Mas até a Argentina, que não tá lá essas coisas, o imóvel tá caro. Aí, ó. O imóvel tá caro. Brasil não tem histórico, né, de intervenção. E o déficit aqui é muito alto. Então, o país é muito grande e as pessoas precisam morar. Então, é uma questão muito mercadológica. Não é uma questão muito política. Claro que o político vai influenciar no financeiro. E o financeiro é o que paga a construção. Então, claro que tá tudo correlacionado. Só que... a necessidade é que faz a habitação ainda ter larga escala no país. Você tem casa de 100 milhões de reais no Brasil e você tem casa de 100 mil reais. Os extremos são muito grandes. Ou seja, né, dá para navegar nesse meio. Os extremos são muito grandes. Os extremos são muito grandes. Eu tenho aluno que fala que tem apartamento de 25 mil no Piauí. Sabe, assim, apartamento. Então, assim, isso é Brasil. Isso é Brasil. 25 mil, pra cá você não compra nem a beira de um lote. Não compra nem um quarto, né? Nem a sala. Compra nem a calçada de um lote. Realmente, tem uma flexibilidade, um leque muito grande de espaço. Sem contar que é um mercado que emprega, né, muito bem. Né? Gira economia, porque você compra de parafuso a luminária. Se tem uma coisa que me deixa muito satisfeito, inclusive, no mercado de construção, no mercado imobiliário, é a geração de emprego. Pô, cara, uma casa gera tanto emprego. Uma construção gera tanta prosperidade para tanta gente. Pô, sei lá, numa casa devem passar 100 pessoas entre diretos e indiretos. 100 pessoas. Olha quanto negócio você gera a partir disso. Então ainda é gratificante nesse ponto mesmo. Bacana. É gratificante. Isso aí. Beleza? Bom demais, né? Concluímos aí. Acho que fica um gostinho para um próximo. Eu fiquei curioso do o que aprender depois de aprender esse primeiro curso. Né? Então, assim, que ainda dá mais para se aprimorar, né? A gente pode voltar, com certeza, a falar. Lógico. Primeiro, assim, é escala, né? Que aí, assim, beleza, fiz a primeira, ou fiz uma, duas, e agora? Aí vem uma parte de incorporação bacana. Mais hard. Exatamente. Aí vem o universo PJ, aí vem empreendimentos multifamiliares, aí vem outras linhas de crédito. Outro tipo de construção. Outros tipos de construção. Ou talvez você quer diversificar, porque aí, claro, que aí não sou o maior especialista nisso, mas aí você pode diversificar. Você tem modalidade de house flipping, que é onde você compra um imóvel velho, reforma e vende. Aí você tem o imóvel de leilão, que é outra forma também de escalar, aproveitando a oportunidade no mercado. Aí você tem outro mercado, que é um mercado de loteamento, que é você se aproximar mais de empreendimentos que vão construir bairros, cidades inteligentes, né? E por aí vai. Aí, pô, beleza. Aí você tem um outro mercado, que é o mercado de imóveis para Airbnb, que também é outra coisa. Aí você tem outro mercado que esquece agora o financiamento. Vamos montar aqui só com meio que um fundo com investidores para construir casa.
E aí sim, você monta também um fundo com dinheiro, mas de muitas pessoas. Tipo, você tem 10 amigos que tem 100 mil, Pronto. aí você monta e faz uma construção de 1 milhão. Então, quer dizer, é isso, tipo assim. Não tem... Tipo assim, o mercado imobiliário, por ser grande, ele permite várias coisas. Só são caminhos que você precisa escolher. O que eu gosto nesse caminho da construção para venda é porque a construção para venda, ela te ensina muito. Te ensina muito. Porque é do zero. Te ensina muito sobre o ciclo e te dá uma noção melhor de ganho também, porque você acaba tendo um ganho ali, percentual um pouco melhor. Você para pensar. Vamos supor que você investiu ali 50 mil e o resto foi tudo banco. E aí você teve 300 mil de lucro em uma casa. Cara, você investiu 50. Sua exposição de caixa foi mínima. Você ganhou 300. Você ganhou 200. Você ganhou 100. Você dobrou. Você triplicou. Você quadruplicou. Esse é o ponto do financiamento. É o ganho em cima daquilo que você não tinha, que era esse recurso. Aí você vai e ganha em cima dele. Ou seja, o percentual em cima da exposição de caixa, que é o máximo hoje, né? O grande ponto é, você ganha dinheiro sem expor. Você expõe muito pouco ou nada e ganha. Exposição de caixa. Bacana. Você que entende muito de financeira, aí você sabe que exposição de caixa é o que manda. É o que manda. Show. Isso aí. Então, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham até o final aí. Obrigado, Léo. Valeu. E vamos pros próximos. Vamos pros próximos. Vamos pros próximos. Projetinho piloto foi massa. Vou rodar, hein? Eu vou comprar seu curso, cara. Me motivou a tocar uma outra possibilidade de ganho de receita. Se fosse ruim eu falava, mas não tem como. Não tem como, cara. Eu não conheço ninguém que entrou pra isso, que tá fazendo e que que não dá certo. Se cumprir a cartilha... Cara, e é uma maneira até de você se policiar, sabe? É um negócio que te policia, você passa a ser mais organizado financeiramente. Quem é ruim com finança entende que tem uma casa pra terminar, então é um objetivo. Terminar a casa é um objetivo. Não tem meia casa. Então, você vai terminar esse negócio. Entendeu? Assim, você vai fazer. Legal. E aí vai apurar um lucro e vai querer mais. E aí você vai querer fazer mais. Outra enfim, alguma coisa vai acontecer. Né? Depois da primeira, alguma coisa você vai querer fazer. Ou é duas, ou vai fazer outras coisas no mercado imobiliário. Essa é a parte legal. Bacana. É igual eu quero construir agora uma casa já de VGV mais alta. Eu quero testar uma agora, subir a régua. Assim. Eu quero fazer uma casa acima de 2 milhões. É o que eu quero fazer agora. De valor de obra ou de venda? De venda. Valor de venda. Não sei, se de obra passar, tá show, né? Porque aí a venda vai... porque eu vim agora, nesses últimos 2 anos, mais pulverizado. Então, eu fiz casas de acima de 1 milhão. Testei e tal. Agora eu quero ver se eu puxo a régua e faço um VGV mais alto. Que é teste. Pô, vou errar? Não, cara. Eu só vou testar. Quero testar um VGV mais alto. E tudo bem. Por que você não faz 4 de 500? Posso também. Você quer fazer uma de 2 milhões ou 4 de 500? Eu escolho. Eu faço. Se eu quiser... Se o ano que vem eu quiser mudar isso, antes de ter começado, óbvio, eu posso mudar. Mas uma coisa que a gente falou, E o tempo para venda? Porque, eu financiei, peguei uma grana, a casa ficou pronta e eu não vou morar, eu quero vender essa casa. E tá demorando vender porque é uma casa que custou caro. Seguinte, cara. Tempo médio aí, tá? Construção não pode passar de 10 meses. Independente? Cara, não pode. Assim, lógico, se for altíssimo. Vamos dizer, se for uma casa com tamanho de 5 casas. Se for do Gustavo Lima. Aí tudo bem. Pode ser 12 meses. Mas é o seguinte, por padrão, cara, não passe de 10 meses. De preferência 8. Por quê? Porque tempo de exposição de caixa também influencia no lucro. Fim, é isso. Inclusive, você pode cobrar a construtora por atraso, tá? Porque isso aí tem que ser bem alinhado com a construtora. Cara, eu atrasei só 1 mês. Não, você atrasou 1 mês. Não é assim, atrasei. É igual uma construtora que atrasou agora 2 meses comigo. Tudo bem, era pra ser 8, fechou em 10. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque existe... A construtora precisa ter noção de que atraso significa... Prejuízo. Estou deixando de ganhar. Estou gastando mais. Estou pagando mais juro, condomínio, etc. Custo de oportunidade, tem um monte de coisa. Então, de 8 a 10,
por favor, se assim, casas até 200 metros, 250 metros quadrados, até esse tempo. E tempo de venda, cara. O ideal é que o ciclo todo se feche em 18 meses. Ou seja, se for 10 meses, 10 mais 6, vai fechar um pouco abaixo de 18. O ideal é que seja isso. O ciclo médio de 18. Entre 12 a 18. Mas você tá falando 8 meses de obra é da hora que o primeiro pedreiro entra. Exato. Ou seja, antes disso teve documentação, projeto. Pode colocar mais uns 2 meses. É 2 mais 8 deu 10. Mais 6, por exemplo, 6 daria de documentação 16, e venda. Uhum. Entendi. Então assim, fechando do ciclo completo entre 12, menos de 12, quase impossível. Entre 12 a 18, show de bola. Entendi. Menos de 12, significa que você acertou demais e, tipo, você achou a Coca-Cola do deserto. Às vezes o bairro, enfim, acertou muito. Ou deu uma sorte lascada, né? Uhum. Naquele momento, tipo, como se diz, aquela velha história do cara que tava no parque aqui em Goiânia. O cara tava no parque, o corretor foi abordar, abordagens. Aí o cara olhou e falou, é um lançamento, é a cobertura mais cara de Goiânia. Aí o cara comprou a cobertura mais cara de Goiânia. O cara já era dono da cobertura do lado. Então, assim, aí tem esses movimentos também, né? Assim, tem essas Coca-Cola. Tem essas Coca-Cola. Agora, se for acima de 18, significa que você tem que calibrar alguma coisa. Ou seu produto não ficou tão bom, ou o preço não tá dos mais certos, ou você não tá dando muita atenção para corretor. Enfim, alguma coisa tá acontecendo. Ou deixou a obra delongar. Se você, assim, da casa prontinha até a venda, se você não conseguiu vender em 6 meses, significa que você tem que calibrar alguma coisa. Alguma coisa você tem que calibrar. Como se diz, ou uma pintura nova, ou alguma coisa aconteceu. Ou você não fez uma abordagem certa com os corretores não viram valor na sua casa, ou eles não estão mostrando a casa. Enfim, alguma coisa tem que acontecer. Okay. Tá? Porque o produto já está pronto. Em 6 meses ele tem que ter essa saída. Né? É porque tem gente que às vezes vai enrijecer na negociação. Não quer, só quer vender à vista. Só quer vender à vista. Exatamente. Quem pode, né? É isso aí. É isso. Então você vai virar meu aluno, então. Vou virar. Só esperar que dia que é o lançamento? Dia 8. 8/10. Eu vou ganhar de presente. Falei errado aqui. 8/10 não, 8 de dezembro. 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro, o lançamento. Vou fazer a aula, né? Uhum. Aula gratuita. Vai ser top, cara. Vai ser a melhor aula que eu já fiz. Vou falar exatamente a língua do povo, assim, tipo, exatamente sobre o assunto, assim. Vai ser muito massa. Porque não tem jeito, cara. O cara tem que entender o mínimo pra poder mergulhar. Então, nível de consciência, né? Pra decidir entrar nessa. Né? Cara, quando você vai tendo aluno, é massa demais. Quando você vai tendo aluno, assim, é gratificante, entendeu? Pô, um cara que foi lá e fez esse negócio aqui, entendeu? Peitou, né? Captou recurso, tá? No curso também, tipo assim, lá dentro da plataforma, uma coisa que acho que é importante aí, até pra corte ou qualquer coisa do tipo, é o seguinte. Dentro do curso, né, lá na plataforma, além do conteúdo, tem uma série de mimos, vamos dizer assim, uma série de recursos. Que é, por exemplo, uma planilha de viabilidade, ou seja, você bate conta lá e vê se as contas estão fechando. Você tem acesso a projetos que eu já fiz. Ou seja, quanto custa os projetos que eu já fiz? Cara, tem valor? Tem valor. E não é projetinho de PDF, não. DWG, tipo assim, no AutoCAD. Se o cara quiser, ele pega. Então, assim, esse tipo de coisa faz diferença. Tem uma planilha também sobre percentuais de cada etapa. Ou seja, quanto você tem que investir em cada etapa. Por exemplo, olha, a esquadria, 10%. Normalmente é isso, é uns 10% hoje de esquadria. Se for para uma casa de médio e alto padrão, vai ser uns 10%. Pô, beleza. Se eu estiver investindo mais, significa que eu estou saindo. Se for menos, também. Então, ter esse parâmetro é importante. Então, lá na plataforma também tem. Diz todos esses parâmetros. Exato. Tem também esse tipo de recurso. E um dos mais importantes que é o seguinte: acesso a profissionais. Por quê? Porque eu estou abrindo uma comunidade e a comunidade mostra as possibilidades que o cara vai ter. Porque uma coisa é o Valongo sozinho. Uma coisa é a pessoa construir sozinha. Ninguém tá pegando na mão, ninguém tem referência. Onde é que eu vou achar as soluções?
outra coisa é você tá dentro de uma comunidade. Se você tá dentro de uma comunidade, você consegue se desenvolver melhor. Então, a partir do momento que você entra na comunidade, para mim, só a comunidade já vale o cara virar aluno. Só a comunidade, não é nem o conteúdo, nem outra coisa. Só a comunidade. E o acesso aos profissionais. Porque aí os caras que estão dando aula dentro da plataforma, além de mim, que tem algumas pessoas, você também consegue ter acesso. Então, assim, pô, eu quero uma construtora. Às vezes você tá tendo a aula da construtora. Às vezes a correspondente bancária. Também você já entra e já tem acesso direto. Entendeu? Legal. Então é o acesso. Cara, é o acesso à informação, é o acesso ao profissional e é o acesso aos profissionais que estão no mesmo nível que você, no mesmo ritmo. Então alguém vai postar, tô precisando de uma indicação. Cara, comunidade é valor. Comunidade Encurta caminho, né? E aí você vai ter os projetos que eu já fiz de referência, você vai ter recurso, cara. Se o cara pegar mesmo pra fazer, ele... Da sua casa atual, o projeto tá lá? Tá lá. Tá lá? Tá lá. Ah, legal. Um projetinho muito bom. Atualizadinho? Atualizado. É um projeto bom, modéstia à parte. Redondo, assim, ó. Fino. Olha, só pegar e... É bom, viu? Pegar, cotar... Tem cérebro nesse projeto, hein? Acredito. Tem cérebro. Acredito. Tem muitas horas porque gastas. pra você decidir morar na casa... Quando você começou, ela era pra morar ou era pra vender? Ela não era. Era Pra venda. E aí, enfim, algumas coisas foram acontecendo esse ano e eu fui decidindo ficar mais perto daqui, da região. Enfim, até questão de logística. Pô, produzir conteúdo. Tem tudo. Tudo isso. Produzir conteúdo, falar com mais autoridade, ser mais prova social daquilo que eu tô fazendo. Tudo, cara. Isso aí é tudo. E a prova que você constrói bem, né? Porque se você tivesse fazendo uma casa lenta, você não ia morar nela, né? Tem isso. Esse eu nem penso, mas realmente tem essa visão ainda. Pô, se fosse ruim, se fosse meia boca... Cara, na verdade, nesse ponto eu sou bem enjoado, assim. Tem que ter, cara. Tem que ter um nível de qualidade alto. Não adianta. Assim, normalmente quando alguém vai na minha casa, ou uma casa que eu já fiz, e olha outras do mesmo tipo, prefere mais as que eu faço. Tipo assim, dá pra perceber alguns detalhes. Você vê um cuidado maior em alguns pontos. A gente fala, né? Não precisa fazer pra morar, pô, mas faça com zelo, né, cara? Faça com... Pensa que uma família vai dormir ali. Cara, assim, né? sendo bem sincero, a visão que eu tenho hoje é melhor pra quem compra do que pra mim. Eu quis morar na minha casa porque eu faço ela melhor pra quem vai morar do que pra... Nossa, essa casa é boa, hein? Mais ou menos assim. Como se diz, pra mim eu me chicoteio mais, né? Agora pra quem vai morar, não. Aí é diferente. Então assim, eu de verdade, lógico, dentro dos parâmetros, né? Sem extrapolar, senão você não tem lucro. Se você não tiver lucro, você não vai ficar fazendo casa pros outros sem lucro. Mas, cara, você tem que fazer de alto nível. Você não pode ficar economizando. Cara, você vai lá numa casa minha, é torneira gourmet e é 2 logo na cozinha. Revestimento em todos os ambientes, assim, se possível, entendeu? Revestimento no banheiro até no teto. Dá. E ou revestimento, assim, não dá, cara. Não dá pra ficar economizando esse tipo de coisa. Claro que depende do padrão. Não dá pra ficar esbanjando. Mas tem hora, cara, que decoração não é coisa de... Não é só... Assim, quando eu falo decoração, no sentido de a beleza das coisas. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Tem revestimento que você olha e fala, cara, que revestimento maravilhoso. E às vezes custa mais barato do que o feio. Então tem a questão do gosto ali. Se a pessoa for ruim de gosto, já deixa tudo na mão do arquiteto. Mas tenha os seus crivos, participe do processo. Não deixe só os outros também... Escolher exato. Você tem que ter um mínimo ali. Até porque quando o cara começa a construir, você vai fazer isso daqui a pouco, você vai começar a viver um pouco isso também. Pô, você vai entender que é um revestimento, você vai entender que tem revestimento de R$50 e de 150. Qual que é a... Tem como pôr um de 70, que às vezes é um meio termo legal. Você vai entender que revestimento de piscina tem pastilha, tem pedra, tem vinil. Qual que você vai seguir, depende do padrão da casa. Então tem coisa que é assim. E tem coisa que é básica, tipo padrão. Vou fazer uma casa de 1 milhão e não vou pôr uma piscina. Cara, não faça isso. Não faça isso. Porque quem tá pagando 1 milhão numa casa, ele quer a piscina. Ele quer a piscina. Ou mesmo que ele não quer, ou não vai usar, ele quer falar que tem. Porque na venda vai fazer diferença. Então, tem essas noções, aí já não são noções de construção. São noções de mercado. Mercado. Não tem carrão que não tem ar-condicionado de direção hidráulica, né? É tipo fazer uma casa de 1 milhão com uma vaga de garagem. Também. E tem. Se você for olhar lá no meu condomínio, casas mais antigas, tem. Por quê? Porque foi feito sob medida.
Entendeu? Então, casas precisam ser melhor projetadas. Enfim, aí é outro episódio. Para falar de erros e acertos na construção, aí pode pôr mais um episódio na conta aí. Bacana. Bom, é isso aí. É isso aí, parceiro. Show de bola. Valeu. Tá bom. Abração. Obrigado aí, então, a todos que nos assistiram aí. Isso aí, galera. Abraço. Até mais. Valeu.